A entrega incondicional de Michael Assinger. Parte 7. Quando nuvens escuras se transformam em arco-íris. Áudio 38. Um toque de magia. Meu signo é Touro, e minha natureza sempre foi simplesmente me acomodar e fazer meu trabalho. Nunca fui do tipo que está sempre procurando mudanças. Gostava da repetição de um estilo de vida estável e crescimento gradual sustentável. Tanto a empresa quanto o templo passaram por estágios naturais de crescimento, e sempre achei que cada estágio se tornaria sua condição fixa. No início da década de 1990, eu achava que tínhamos terminado a fase de crescimento rápido. A Personalized Program estava numa forma fenomenal. Tínhamos 20 funcionários e o faturamento chegava a alguns milhões de dólares por ano. Eu ainda não tinha mudado meu estilo de vida pessoal, por isso continuei a usar o dinheiro para criar recursos para o templo e apoiar várias instituições de caridade. Na época, Barbie estava morando na minha casa e eu ocupava uma pequena acomodação para hóspedes na construção que o templo usava para os jantares. Essa construção tinha uma grande passarela de madeira que se estendia por cima de uma área pantanosa, conectando-a com o escritório da Personalized Program. Essa passarela era o meu trajeto para o trabalho. Todos que morávamos no templo trabalhávamos duro e realizávamos juntos as atividades da manhã e da noite. Pessoas da comunidade de Gainesville vinham regularmente para minhas palestras de segunda e quinta-feira, e uma grande multidão sempre aparecia nas manhãs de domingo. As coisas iam bem, e eu achei que havia terminado o período de crescimento louco. Pelo jeito, estava enganado. Para entender a próxima onda de crescimento, é importante entender o que acontecia dentro de mim naquela época. Todos os acontecimentos que haviam se desenrolado até então, no meu experimento de entrega incondicional, tinham me mostrado que, quanto mais eu me dispunha a abrir mão do ruído interior criado pelos meus gostos e aversões, mais conseguia enxergar as sincronicidades sutis no que se desdobrava ao redor. Essas simultaneidades inesperadas de acontecimentos eram como mensagens da vida me cutucando gentilmente para ir na direção em que ela ia. Eu escutava essas cutucadas gentis em vez de ouvir as reações mentais e emocionais não muito sutis provocadas por minhas preferências pessoais. Era assim que eu praticava a entrega na vida cotidiana, e o propósito de todas essas histórias é compartilhar com você a perfeição da jornada que se desenrolou. Veja o caso da propriedade do templo. Como já mencionei, não tínhamos interesse em possuir um monte de terras, mas no correr dos anos, o templo acabaria como uma propriedade enorme e cada compra parecia ter um quê de magia. Assim foi em outubro de 1990, quando recebi um telefonema sobre uma propriedade posta à venda na nossa área. O corretor disse que eram 35 hectares de floresta e campos combinados, um dos terrenos mais lindos do condado de Alachua. Eu disse a ele que não estaríamos interessados, já que nosso foco era em terras adjacentes à propriedade do templo. Ele insistiu em me levar para ver, e ambos ficamos muito surpresos quando descobrimos que aquelas terras exóticas, na verdade, faziam limite com a terra arrendada pelo templo. Isso foi um cutucão suficiente para mim. Fiz um esforço mínimo e a compra pareceu se resolver sozinha. Considerei essas terras um presente do universo. Elas chegaram a nós de um modo totalmente inesperado e fiquei sem fala ao ver como se encaixavam como peças de um quebra-cabeça. Apenas 3 meses depois, o golfista Tom Jenkins telefonou dizendo que iria se mudar, e nós percebemos que a propriedade dele era praticamente cercada pela nossa nova compra. Isso significava que agora o templo possuiria 69 hectares de terras contíguas. Não teríamos feito melhor se tivéssemos comprado tudo junto. Era como se cada pedaço esperasse até que pudéssemos comprá-lo. A perfeição do que havia acontecido era espantosa, mas ainda não tínhamos terminado. Depois de fecharmos a compra da propriedade de Jenks,
Radha se mudou para a casa que era dele. Na época, ela disse que eu deveria arrumar um lugar melhor para viver do que o espaço atrás da cozinha. O quarto era muito pequeno e praticamente não tinha privacidade, porque todo mundo ficava entrando e saindo da casa principal, dia e noite. Eu disse a ela que estava bem e que gostava de esperar que o fluxo da vida fizesse as coisas acontecerem. Ela me desafiou dizendo que o fluxo da vida tinha nos dado terras e dinheiro suficiente. O que mais eu queria? Que o universo me telefonasse um dia me mandando construir uma casa? Eu disse que, se era para eu ter uma casa, algo aconteceria para tornar isso perfeitamente claro. Nesse meio tempo, eu estava bem no lugar onde morava. Apenas 2 semanas mais tarde, recebi um telefonema de um vizinho informando que ia pôr sua casa à venda. O único terreno entre a terra dele e meus 4 hectares originais tinha sido comprado pelo templo anos antes. Isso significava que sua propriedade fazia limite direto com a nossa. Devido à conversa que eu tivera com Radha apenas algumas semanas antes, prestei atenção especial ao que o meu vizinho tinha a dizer. Ele disse que tinha passado muitos anos construindo uma casa muito especial e que gostaria de me mostrá-la. Não demonstrei ao telefone, mas senti calafrios na espinha ao perceber o que estava prestes a acontecer. Liguei para Radha e disse que ela deveria ir comigo ver aquele lugar, só para o caso de aquele ser o telefonema do universo falando da casa que arrumara para mim. Enquanto subíamos pela estrada de veículos comprida e sinuosa, uma linda casa em estilo chalé nos esperava no fundo da propriedade. Minha primeira impressão foi que havia algo muito especial naquela residência. Por acaso, o meu vizinho era um carpinteiro excelente. Tinha passado 12 anos trabalhando na casa, do mesmo jeito que algumas pessoas construíam um iate ou veleiro de alto nível. A casa não era grande, tinha apenas uns 170 metros quadrados. Ficava num terreno de 5 hectares tão bem cuidado que parecia um parque. Assim que olhei lá dentro, percebi que não poderia projetar uma casa mais perfeita para mim se tentasse. Apesar de cada canto ter seu caráter especial, havia algo mágico no pequeno 3º andar acima da área da cozinha. Quando subi os degraus da escada íngreme, parecia que estava indo para uma casa na árvore. Mas o que encontrei foi o espaço mais perfeito para uma sala de meditação que eu poderia imaginar. O último andar era uma sala de 3 por 4 metros, com cada centímetro trabalhado à mão como o sonho de um artista. As 4 paredes eram envoltas por antigos vitrais com séculos de idade salvos da casa de um almirante em Boston que tinha sido demolida. O resultado era tão refinado que parecíamos ter sido transportados para o século XVIII. Como se isso não bastasse, quando olhei para cima, vi que o último andar era coberto por uma cúpula. As traves expostas chegavam a um cume alto no meio, fazendo parecer que estávamos no centro de uma pirâmide. O espaço era tão primoroso que a mente se aquietava apenas por estar ali. Desnecessário dizer que eu comprei a casa e moro nela desde então. A magia de como todas aquelas propriedades se juntaram alcançou o auge com essa última compra. Meu vizinho sempre havia chegado em casa usando a entrada de veículos na frente. Só foi necessário um momento de exploração para perceber que os fundos da propriedade faziam limite direto com o campo que tínhamos arrendado de Wilbur. Assim que fizemos uma abertura entre as árvores atrás da casa, eu podia ir de carro ou a pé até o templo, sem sair da propriedade. De modo espantoso, agora esse campo ligava todas as propriedades que tínhamos comprado nos 20 anos anteriores, formando um bloco único. Ninguém planejou isso. A coisa simplesmente aconteceu assim. Dizer que fiquei emocionado com o que a vida tinha feito dessa vez seria um eufemismo. Construí uma passarela de madeira conectando minha casa nova à passarela existente e esse se tornou meu novo caminho para o trabalho. Algum tempo depois, Mataji veio nos visitar e eu lhe mostrei a casa. Em sua voz baixa, ela disse: "Então Deus ligou um dia para você e disse: Michael, sua casa está pronta." Acho que isso praticamente resume tudo. Aqui nessa página tem 2 fotos, uma da nova casa de Michael e da passarela que ele fez. E você pode conferir essas fotos aqui no vídeo.